Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar então uma aula para complementar as informações necessárias para que vocês façam uma prova com tranquilidade. Sempre reforçando que é fundamental vocês lerem aqueles textos que nós passamos nas trilhas, porque elas embasam as aulas que nós estamos ministrando e você vai perceber que, tendo lido o texto escrito pelo próprio professor, isso vai facilitar o processo de fixação do conteúdo, vai ajudar na compreensão do tema e vai antecipar dúvidas, porque aí quando você for assistir a aula, você vai estar já ligado, linkado com aquelas questões que foram ali propostas. Obviamente que depois da aula é bom dar uma revisada no texto, dar uma lida novamente, porque isso vai ajudar na fixação do tema e do conteúdo. Lembrando que esse é um dos pontos mais importantes do curso de vocês, não só dessa disciplina, mas do curso inteiro. Terminamos a aula passada falando sobre controle de constitucionalidade, especificamente sobre a classificação do controle. Dentro dessa classificação, nós fizemos o trabalho em dois grandes grupos, o controle de origem incidental e o controle de origem principal. O incidental nós chamamos de difuso, de matriz norte-americana, caso Marbury versus Madison, e que resulta de um caso concreto. Pode ser deflagrado em qualquer ação judicial, qualquer órgão do Poder Judiciário, esta é a regra geral, pode apreciar e pode decidir sobre a constitucionalidade de uma lei. Qualquer órgão investido da função jurisdicional, porque o CNJ, por exemplo, é órgão do Poder Judiciário, mas exerce função administrativa e, claro, não pode exercer aí o controle de constitucionalidade. Além disso, existem alguns órgãos, como nós veremos no encontro de hoje, que não admitem, não podem realizar o controle de constitucionalidade porque são expressamente vedados pelo ordenamento jurídico, são os órgãos fracionários dos tribunais quando forem decidir pela inconstitucionalidade da norma. Além disso, estou olhando aqui para o microfone ver se ele está gravando mesmo. Além disso, nós trabalhamos na aula passada que o controle de constitucionalidade pode ser principal, também denominado de controle concentrado, de origem austríaca, fundamentada aí na tese, nas concepções, na doutrina de Hans Kelsen. Se o controle difuso tem sua origem lá no século XIX, 1804 por ali, o controle de constitucionalidade concentrado só vai se originar na Áustria por volta de 1920, e que tem a sua análise já feita em caráter abstrato, e aí nesse caso são apenas 4 as ações judiciais pertinentes que admitem a deflagração do controle. Quais são? ADI, ADI por omissão, ADPF e ação declaratória de constitucionalidade. São essas as 4 ações. Nós já vimos que existem especificidades, por exemplo, o próprio recurso extraordinário pode fazer chegar ao Supremo Tribunal Federal a questão constitucional em caráter abstrato, mas ali é um ponto fora da curva, é um caráter excepcional. Em regra, o controle de constitucionalidade é deflagrado por via, repito, por via dessas 4 ações, ADI, ADC, ADI por omissão e ADPF, ok? O que foi que nós vimos também? Nós vimos que existe uma inconstitucionalidade material e formal, um controle de constitucionalidade que é preventivo e repressivo. A inconstitucionalidade pode ser total, ou parcial. Então nós vamos prosseguir hoje para analisar as especificidades do chamado controle de constitucionalidade incidental. Antes de avançar por ele, eu queria só fechar com vocês o caso relativo ao amianto crisotila, porque traz algumas especificidades bastante relevantes. Deixa eu colocar ele aqui na tela para que você possa acompanhar aqui junto comigo, tá? Esse caso é muito importante pelas repercussões que ele trouxe, por aquilo que ele provocou, por aquilo que ele gerou em termos práticos, tá? Só colocar ele aqui, para que você possa olhar, tá? Trazer ele aqui para outra tela, pronto. Agora foi. Muito bem, então agora eu que vou sair da tela, deixa eu diminuir aqui para que você consiga me olhar. Se eu pegar aqui controle de constitucionalidade, nós paramos no controle e classificação do controle. Foi bem aqui que nós paramos, nesse item, não foi? Falamos sobre extensão, que o controle pode ser total e parcial, vimos a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, que ela está aqui embaixo.
Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, vimos a declaração de interpretação conforme e nós vamos prosseguindo para analisar aqui os outros aspectos, certo? Vimos também quanto ao momento, controle preventivo, controle repressivo. Estudamos a questão constitucional, como é que ela se apresenta, vimos que ela pode se dar de forma principal ou incidental. E isso na nossa classificação gera dois grandes grupos, né? Quanto à origem, o controle de constitucionalidade pode ter a sua origem em caráter abstrato, já se apresentar em caráter abstrato ou em caráter concreto. Lembrando a vocês, nós falamos disso na aula passada, que todo o controle de constitucionalidade se manifesta em caráter, sem exceção, abstrato, porque é sempre uma apreciação objetiva, abstrata, entre a validade de uma norma impugnada e a validade de uma norma, e em face de uma norma que nós chamamos de norma parâmetro. Então, a rigor, não existe possibilidade de um controle de constitucionalidade concreto, como eu expliquei para vocês na aula passada. O que vai existir é um controle de constitucionalidade que se origina de forma concreta. Quanto aos órgãos encarregados desse controle, nós vimos que há dois sistemas que funcionam no Brasil de forma simultânea. O sistema difuso, que é aquele que admite o controle de constitucionalidade por qualquer órgão, em regra do Poder Judiciário, como eu já havia mencionado hoje, e o concentrado, que é exercido por apenas dois órgãos. Esses dois órgãos são o Supremo Tribunal Federal, se a norma parâmetro for a nossa Constituição, de 88, e os TJs, se for o parâmetro a Constituição dos Estados-membros. Ninguém mais pode exercer esse controle de constitucionalidade, tá? E eu trouxe aqui uma especificidade sobre o amianto crisotilo e deixei aqui no Prezi para vocês. Esse Prezi vocês têm acesso também já deixei o link para vocês desde a primeira aula. Tem aqui o julgamento comentado num programa da própria TV Justiça que trata sobre essa possibilidade. Então, interessantíssimo, tá? Super recomendo que vocês deem uma olhada, assistam, bastante legal. E aqui, pessoal, o caso do famoso amianto crisotila. Por que esse caso é tão importante? Eu já mencionei várias vezes no texto, na aula e trouxe agora no slide novamente. Porque ele traz muitas interessantes lições para a gente sobre direito constitucional. Antes de eu avançar para esse campo, eu gostaria de mencionar aqui com vocês o seguinte, veja se vocês se lembram disso. Nós vimos no início do curso que não existe a chamada inconstitucionalidade superveniente. Isso quer dizer o quê? Se a norma nasceu constitucional e sobrevém uma nova norma parâmetro, que se torna incompatível com aquela norma infraconstitucional existente, ou mesmo com uma emenda, etc. Você tinha uma norma, eu vou reformular o conceito, porque eu vou seguir um outro caminho aqui, talvez vai ficar mais fácil. Você tinha uma norma que foi criada e que era compatível com a Constituição. A Constituição sofre uma modificação e com essa modificação aquela norma existente se torna incompatível. Como é que eu resolvo essa questão? Aquela norma existente que nasceu constitucional, ela sofreu um processo de inconstitucionalidade superveniente? Ou o Supremo não admite essa tese e resolve isso por outro campo? Como foi que nós vimos isso em aulas anteriores? Nós dissemos assim, só há controle de constitucionalidade se a norma parâmetro for anterior à norma impugnada. Só. Se a norma parâmetro for posterior à norma impugnada, existe uma incompatibilidade superveniente, mas essa incompatibilidade não se resolve pela teoria do controle de constitucionalidade, se resolve pelo direito intertemporal e a norma superveniente, posterior, a norma constitucional posterior, ela revoga a norma então existente que com ela é incompatível e hierarquicamente inferior. Então, o Supremo não adota a tese da chamada inconstitucionalidade superveniente. Isso está certo, mas há uma especificidade que é enriquecida exatamente pelo exemplo do amianto crisotila. Qual é? É o de que a Constituição, o Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, ao afirmar a tese de que não aceita a inconstitucionalidade superveniente, está falando da inconstitucionalidade superveniente formal, isto é, decorrente da mudança na norma parâmetro.
Perceba que a norma impugnada é a mesma, ela nasceu constitucional. O que se modificou ao longo do tempo foi a norma parâmetro. E com a mudança da norma parâmetro, a norma impugnada, ela que nasceu constitucional, hoje não é mais compatível com a Constituição. O Supremo diz que, neste caso, não se resolve por inconstitucionalidade, e sim pelo direito intertemporal, ou seja, a norma parâmetro posterior revoga a norma então existente, a norma que estava compatível num primeiro momento com a Constituição. Mas vejamos agora, então, não é admitida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a chamada inconstitucionalidade superveniente. Acrescente aí a vírgula e escreva, do ponto de vista formal. A ADI 3470, que trata do amianto crisotila, ela enriquece essa discussão da seguinte forma. Peço que você preste bastante atenção aqui para a gente ir acompanhando e entender esse tema que é muito rico, muito legal para a gente estudar. Vamos lá. Primeiro, a lei federal 9.055, que é da data de 1995, do ano de 1995, estabeleceu que o amianto crisotila, por ser nocivo à saúde, poderia ser utilizado, mas com as restrições regulamentadas pela própria lei. Para quem não sabe, esse amianto é uma substância, o abesto, utilizada na fabricação, por exemplo, das telhas, as famosas telhas de amianto, as telhas Brasilite, como eram chamadas. Brasilite é a marca, né? Então, em 1995, foi criada uma lei federal estabelecendo, olha, o amianto crisotila pode ser utilizado, mas em função dos danos que ele causa à saúde, ele deve ser utilizado com as restrições estabelecidas nesta norma. O que acontece? Algumas leis estaduais posteriores, supervenientes, passaram a tratar sobre essa matéria. Qual é o problema? É que pelo artigo 24 da Constituição Federal, na ausência de uma norma regulamentadora federal sobre a matéria, os estados exercem competência plena. Mas quando sobrevém ou quando já existe aquela norma federal regulando aquele dispositivo, a superveniência da lei federal, a sua existência, suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. É o que estabelece o parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal. Por conta disso, e havia uma lei específica tratando dessa matéria, deixa eu colocar aqui para vocês, era a lei do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 3579 de 2001, que tratava da possibilidade de utilização do amianto crisotila, e esta lei vedava por completa a utilização do amianto. Essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, e o que o Supremo disse? Se eu comparar as duas leis, a lei federal, que trata do amianto, e eu comparar esta lei com a lei estadual, que também trata do amianto, eu resolvo esta incompatibilidade entre a lei federal e a lei estadual pela previsão do artigo 24, dizendo o seguinte, olha, pela previsão do artigo 24, a solução correta é a prevalência da lei federal. Então, nessas ADIs que vocês estão vendo aqui embaixo, 3470, 3406, etc., etc., o Supremo entendeu que a lei 9.055/95 prevalecia sobre a lei estadual e era uma lei constitucional, e mais do que isso, era possível utilizar o amianto desde que fosse utilizado de acordo com esta lei de 95. Isso está nesse precedente aqui que o Supremo estabeleceu sobre essa matéria. Decisão julgada em ação julgada em 2003. ADI 2656. Vou pegar aqui mais embaixo, tá? Aqui o item primeiro. Lei editada pelo Governo do Estado de São Paulo, ação direta da inconstitucionalidade, foram várias. Amianto crisotila, restrições à sua comercialização imposta pela legislação paulista com evidentes reflexos na economia de Goiás, estado onde está localizada a maior reserva natural do domínio. Só aqui nós já temos pano para manga. Olha que interessante do ponto de vista da teoria do direito constitucional, tem muita coisa interessante nesse julgado. A ação foi promovida pela... A ação foi promovida contra uma lei do Estado de São Paulo que impacta o Estado de Goiás.
Jean, o governador do estado de Goiás pode entrar com uma ação contra uma lei criada no estado de São Paulo, no estado do Maranhão? Pode. Ele apenas vai precisar demonstrar aí a sua pertinência temática, isto é, de que forma aquela lei do estado de São Paulo, do estado do Maranhão, impacta a vida no estado de Goiás. Mas pode perfeitamente, só que vai ter que demonstrar pertinência temática. Legitimidade ativa do governador do estado de Goiás para iniciar o processo de controle concentrado de constitucionalidade. Comercialização e extração de amianto. Vedação prevista na Lei Estadual Comércio Exterior. Invasão da competência legislativa do estado membro. Inconstitucionalidade, ou seja, o estado membro, ao legislar sobre o amianto, invadiu competência reservada à União e, consequentemente, o Supremo entendeu como válida a lei federal e como inválida e inconstitucional a lei estadual, nesse caso por violação formal à Constituição. Esse precedente, pessoal, é de 2003, como eu já adiantei, só que desde então, 2003 para cá, diversos estudos científicos passaram a demonstrar de forma cabal que o amianto crisotilo não apenas traz um dano crônico à saúde, que vai se acumular daqui a algum tempo. Não, ele causa câncer. Não é apenas um dano possível de comprometer. Não, é um dano direto, imediato, que pode causar a morte da pessoa. Então, como ele causa câncer, como os estudos das pesquisas científicas demonstraram que ele traz danos severos e irreversíveis à saúde do trabalhador, o que o Supremo Tribunal Federal passou a entender? Que essa matéria, a utilização do amianto crisotila, atenção, a matéria, passou por um processo de inconstitucionalidade superveniente, progressiva e material. Jean, por que inconstitucionalidade superveniente? Porque lá na origem, tratar dessa matéria, lá em 1995, à luz das pesquisas científicas existentes, era algo que se revelava compatível com a Constituição, porque nós não tínhamos elementos científicos para apontar que o amianto crisotila causava um mal tão severo e direto à saúde do trabalhador, como é o caso do câncer. Como as pesquisas avançaram e foi possível estabelecer esse liame, esse vínculo direto entre a utilização do amianto e o dano direto, imediato e grave à saúde do trabalhador, o Supremo passou a entender que essa matéria sofreu uma mudança, atenção, não é por causa da lei. A lei de 95 é a mesma, as leis estaduais que proíbem o amianto tinham o mesmo sentido, está proibida a utilização do amianto. Não foi a mudança nem na norma impugnada, nem no parâmetro normativo. A mudança foi na vida prática, na experiência concreta, a partir das pesquisas científicas desenvolvidas, que se descobriu, na verdade, que esse produto produzia um dano muito mais severo do que imaginado e ele não poderia mais ser utilizado. Como não ocorreu mudança no parâmetro normativo, a lei permanece a mesma e a norma parâmetro permanece a mesma, o que ocorreu foi uma mudança na interpretação que se fazia dessa matéria. O Supremo admitiu aqui a chamada tese da inconstitucionalidade superveniente material. Então, fixando o conteúdo, não se admite a inconstitucionalidade superveniente formal, mas é admitida a inconstitucionalidade superveniente material. O caso do amianto é um exemplo. E ele é muito rico, por quê? Olha só o que ocorreu. Surgiram outras leis estaduais, aqui nesse caso era do Rio de Janeiro, para vedar a utilização do amianto. E aí os órgãos representativos de interesse das classes e outras instituições entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade a 3470, dizendo o seguinte: olha, a lei do Rio de Janeiro não vale. Eu, inclusive, tenho precedentes anteriores do Supremo dizendo que leis estaduais não poderiam tratar dessa matéria. O próprio Supremo já disse isso. E essa lei do Estado do Rio de Janeiro não vale, ela deve ser extinta. O que o Supremo fez? Ele não só reviu a jurisprudência,
passando a admitir que leis estaduais mais protetivas ao meio ambiente pudessem tratar dessa matéria, como estabeleceu, apesar de não ter sido impugnada, que a lei federal, que já havia sido declarada constitucional no precedente anterior, fosse agora reputada inconstitucional. Como assim, Jean? Ora, a lei do Estado do Rio de Janeiro proibiu o amianto, e essa lei estava de acordo com as novas pesquisas científicas na matéria. Já a lei federal, que era de 95, ela é uma lei que se revelava incompatível com a Constituição, não por questões relativas à competência, mas porque ela admitia a utilização de uma substância cancerígena ao trabalhador. E ela fez isso em 95 porque o legislador não tinha ciência, não tinha compreensão as pesquisas não tinham avançado ainda o suficiente para elucidar o legislador quanto aos impactos à saúde que a utilização dessa substância poderia provocar. Nos dias atuais, as pesquisas avançaram e não é mais possível a utilização dessa substância. E aí o que o Supremo faz? Ele julga improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade para declarar constitucional a lei estadual impugnada e traz de ofício a discussão quanto à validade da lei federal e declara, atenção, incidentalmente a sua inconstitucionalidade. Lá na obra de Marinoni, se vocês leram meu texto, vocês devem ter visto essa referência, o professor Marinoni, que eu já disse várias vezes, é uma obra espetacular, diz assim: todo controle de constitucionalidade incidental é concreto. Isso não é verdade, pelo menos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O caso do amianto crisotilo é exatamente um exemplo disso que eu acabo de afirmar. Por quê? Porque a validade da lei... Deixa eu colocar a tela aqui só para mim. A validade da lei federal, então deixa eu botar assim para ficar mais bonitinho. A validade da lei federal, que é de 95, ela não estava sendo discutida, ela não era objeto desta ADI. Nesta ADI se discutia a validade da lei do Rio de Janeiro. Não se discutia a validade da lei federal neste caso. Essa questão quanto à validade da lei federal foi trazida pela ministra Carmen Lúcia, que de ofício o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional essa questão em caráter incidental em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Na época, muitos estudiosos, até o Márcio André Cavalcante, que é juiz federal, que escreve para o Dizer o Direito, né, que escreve aquele blog Dizer o Direito, e muitos outros começaram a falar sobre abstrativização do controle difuso ou aplicação para o controle concentrado Não, nada disso. Nós não vamos trabalhar essa perspectiva nesse ponto, nem o que disse Marinoni, assim, do ponto de vista que me parece o adequado na jurisprudência do Supremo. É possível que em sede de controle principal, abstrato, haja uma declaração incidental de inconstitucionalidade. Isso nada tem a ver com controle difuso, porque nós estamos em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Se é controle, me ajudem, abstrato, principal, concentrado, nada tem a ver com controle difuso. A novidade aqui está no fato de o Supremo trazer uma lei que não tinha sido impugnada para declará-la inconstitucional. E por que o Supremo faz isso? Ele faz isso, pessoal, ele declara incidentalmente porque esta lei ela está, de certa forma, dentro da mesma cadeia normativa em relação à matéria amianto. Tanto que o Supremo chegou a dizer assim: nós estamos evoluindo, não para tratar mais das leis apenas, e sim das matérias, para discutir se determinada matéria é constitucional ou inconstitucional. Então deixa eu ler aqui para vocês o julgado, para ajudar aí na compreensão, tá? Quero aqui logo do item 1. Legitimidade de causa da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, reconhecimento da pertinência temática. É aqui mais para frente, ó, aqui é o final. Ao assegurar o nível mínimo de proteção ser necessariamente observado em todos os estados da Federação, a Lei 9.055, na condição de norma geral, não se impõe como obstáculo à maximização dessa proteção pelos estados.
ausente eficácia preemptiva da sua atuação legislativa no exercício da competência concorrente. Então, o que o Supremo disse aqui quanto à competência concorrente? É que o legislador federal, ao estabelecer a norma, ele não esgotou o campo normativo, e a lei estadual, bem vistas as coisas, ela é um desdobramento da própria lei federal, só que com muito mais profundidade. Ela estabelece um campo de proteção maior do que aquele estabelecido na própria lei federal. Aí avançando. Porque tá para cá. Tá no outro slide. Eu consegui fazer isso, eu botei aqui o slide do outro lado. Então vamos lá. Prosseguindo aqui na leitura. Alegação de inconstitucionalidade formal da Lei do Rio de Janeiro por vício de iniciativa. Não se expõe ao controle de constitucionalidade em sede abstrata preceitos normativos cujos efeitos já se exauriram. A mesma conclusão de ausência de inconstitucionalidade formal conduz ao entendimento de que é inconstitucional e, em consequência nula e eficaz, o artigo 2º da Lei 9.055, a atrair por só incidência do artigo 24 da Lei Maior, segundo o qual, inexistindo lei federal sobre as matérias, os estados exercerão competência plena. Aqui mais à frente. Constitucionalidade material da Lei Fluminense. À luz do conhecimento científico acumulado sobre a matéria, sobre a extensão dos efeitos nocivos do amianto sobre a saúde e o meio ambiente e a evidência de ineficácia de medidas de controle nele contempladas, a tolerância ao uso do amianto crisotila, tal como positivado no artigo 2º, não protege adequada e eficazmente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado, tampouco se alinha aos compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo desses direitos, essencialmente a Convenção 13962 da OIT e a Convenção da Basileia. Inconstitucionalidade da proteção insuficiente, a da Lei 9.055. Validade das iniciativas legislativas, a sua regulação, em qualquer nível federativo, ainda que resulte num banimento de todo e qualquer uso do amianto. Ação direta de inconstitucionalidade, atenção, julgada procedente, ou seja, a lei local ela é válida, foi declarada constitucional, com declaração incidental, e eu acrescentaria aqui de ofício, do artigo 2º da Lei 9.055, a que se atribui efeitos vinculantes e erga omnes. Nem precisaria estar escrito aqui efeito vinculante e erga omnes. Você me diria assim, mas Jean, quando eu promovo uma declaração, um controle de constitucionalidade incidental, o resultado desta ação produz efeitos interpartes. Isso serve para o judiciário em geral, quando nós estamos diante de uma decisão proferida por um tribunal, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, é da natureza desta decisão a formação de um precedente que, nos termos do artigo 927, vai vincular os demais órgãos julgadores sem sombra de dúvidas. Ainda mais neste caso em que a decisão foi proferida em caráter em sede de ação direta de inconstitucionalidade, que pela sua própria natureza já produz efeitos erga omnes e vinculantes. Esse tema é complexo, sugiro que leiam um texto, vejam um vídeo sobre essa matéria, tem um vídeo deixado aqui no Prezi, e entre em contato comigo também para ver quais dúvidas os amigos têm para que a gente consiga avançar. Tem mais coisas para falar e eu já retorno com mais um bloco de aula, tá bom?